Como nós ouvimos hoje de manhã, precisamos ser encorajadores profissionais, né? Enquanto encorajamos aos outros, encorajamos a nós mesmos. Eu tenho uma teoria que enquanto você não aprender a cuidar de ninguém, você não vai saber cuidar de si próprio. Então vai, né, maquinando essa teoria e vai vendo o quanto isso tem a ver com você mesmo, né? Com a gente mesmo. Mas é importante que a gente então saiba perfeitamente como é que Deus vai agir e quer que a gente haja também, tá certo? Vamos lá então? Vamos orar? Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor por nosso tempo até aqui, obrigado pelo nosso culto hoje pela manhã, pela palavra do Senhor, pelo louvor que nos ajuda a crescer, a aprender, a honrar o Senhor. Obrigado por cada um que se apressou para chegar, que compartilhou sua vida, seus tesouros lá conosco no culto pela manhã. E que o Senhor continue abençoando aqueles que estão sofrendo com dificuldade, porque não entendem a vontade do Senhor e ainda estão tentando colocar isso em prática. E nós te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Então a palavra de Deus, ela precisa dessa alavancagem, né? Que alavancagem é essa? Ela precisa que eu e você tenhamos em vista que a palavra é algo para ser vivida e não apenas conhecida, né? Por quê? Porque enquanto eu estou tentando entender a palavra de Deus, eu preciso começar a agir, a torná-la prática para a minha vida até que ela seja minha. Né? Porque enquanto a palavra de Deus sair só da boca do pastor ou das palavras da Bíblia, enquanto ela não for totalmente sua, não vai acontecer nada. Nada, absolutamente nada. Porque nós seremos capazes de dizer não para Deus descaradamente, porque eu não penso do jeito que Deus quer que eu pense. Né? Então, precisamos desenvolver essa perspectiva de pensarmos biblicamente, e isso não é religião, isso é vida. O crente, o cristão que não habilita essa condição na sua vida, ele sofre a vida inteira. Ele vai ser um eterno ah, ah, crítico, né? Seja da igreja, seja dos líderes, seja da família, seja do trabalho. Por quê? Porque ele não aprendeu. A Bíblia é um troço legal, bacana, eu sou religioso, é por isso que eu vou para a igreja, mas a ação, a alegria, o contentamento que isso pode trazer, acaba não tendo e vive aquela vida desgraçada a vida inteira dentro da igreja, sofrendo igual um incrédulo. Não tenha medo, é o nosso tema, é o nosso título da mensagem hoje à noite. E está lá em Isaías capítulo 43, nos versos de 1 a 7. E nós vamos trazendo os textos conforme a gente for desenvolvendo aqui a nossa conversa, tá bom? Então o assunto aqui é medo. Não tenha medo. Esse é o ponto que você vai precisar pensar enquanto você vai ouvindo o que você vai ouvir, né? O que é medo? Então medo é um sentimento natural de alarme, alguma coisa que você vai perceber e ver causado pela expectativa de um perigo iminente, de dor ou de desastre, né? E o medo, de certa maneira, é bom. Né? O medo é bom, você precisa ter medo. Né? Por exemplo, eu tenho medo de ir para a praia e ficar sem pé. Aleluia! Vai ser um afogado a menos. Eu tenho medo de pular de um prédio de 5 andares. Aleluia! Não vai quebrar as pernas. Eu tenho medo de pular de 3 metros. Amém. Né? Então o medo vai te capacitando a ter alguns cuidados para consigo próprio e para com os outros. Lembra? Qualquer coisa que acontece com você vai afetar a sua comunidade imediata.
Aqueles que vivem, que andam, que te amam, né? Medo é comum, né? E é generalizado, né? Eu tenho ouvido isso muito esses dias. E existem mais de 500 fobias, mais de 500 medos documentados. Se você quiser ver, coloca lá no Google fobias e você vai ver os negócios e até algumas engraçadas. Eu listei algumas aqui só para você ir pegando o jeito da coisa aqui. Por exemplo, existe uma fobia chamada cacofobia. Que zica de que é isso? É medo da feiura. Medo da feiura dos outros, medo da feiura de si próprio. Cacofobia. Tem uma outra fobia chamada dentofobia. Essa muitos têm e não sabem que tem. Que é o medo de dentista, né? Quando você ouve aquele motorzinho, você já treme dos pés à cabeça, endurece as mãos, as pernas, a cabeça não movimenta, a boca não abre nem fecha, você tem uma parada cardíaca momentânea, deixa de respirar, medo, né? E eu vou dizer que eu já tive medo de dentista assim, de uma maneira bem maior do que eu gostaria de ter tido. Até acho que os motorzinhos de dentista deviam ser bem mais leves, né, para não, né, não abrir essa porta. Ginofobia, essa é nova, né? É o medo de mulheres. Então você tem medo de mulher. Engraçado, né? Pois é, mas isso é uma realidade dessa desconformidade que o mundo vive. Magerocofobia, medo de cozinhar. Né? Eu tenho medo de cozinhar porque eu geralmente, na verdade, eu nunca cozinhei foi nada, né? Mas eu não tenho medo de cozinhar, eu tenho receio de estragar uma coisa boa tentando fazer outra coisa. Octofobia, o que é octofobia? É medo do número 8. Você fala, pastor, isso não existe. Pode procurar, existe sim. Né? Escolionofobia, essa é nova, especialmente nesses dias de pandemia que a gente está vivendo, ela deve ter aparecido em muitas casas, em muitas famílias, que é o medo da escola. Medo de escola. E a fobofobia, que é o medo de fobia, é o medo de ter medo. Né? Medo de ter medo. Eu tenho um certo receio, por exemplo, de ambientes muito fechados. Eu não digo que é uma fobia, graças a Deus, né? Porque a fobia te impede de fazer qualquer coisa na vida, né? E a gente tem uma irmã na igreja que luta com isso, que toma remédio e às vezes fica bem, às vezes não está. Né? É a razão até da gente orar por isso, né? Então o medo tem uma natureza sinistra, né? É uma das ferramentas que o inimigo usa para destruir a nossa capacidade de fé. Lembra, a fé ela precisa de ação, né? Então, para a sua fé desabrochar, para a sua fé se instalar, para a sua fé realmente fazer aquilo que ela precisa e pode e vai fazer na sua vida, ela precisa de experiência, de andar junto, de enxergar Deus no processo, a gente já falou sobre isso. Né? Por quê? Porque o medo em si mesmo é amoral, não é bom e nem é mal, já falei, né? Eu tenho medo de fazer uma curva acima de 100 por hora, mas já andei com gente fazendo a 150 e eu morrendo de medo. Por quê? Porque eu acho perigoso. E isso é bom, não é ruim, né? Agora, como é que a gente responde para o medo é que vai fazer a diferença sobre se aquilo é um problema ou, na verdade, uma bênção de Deus para a sua vida. Né? Algumas pessoas controlam o medo, outras pessoas deixam-se controlar pelo medo. E esse vai ser o grande problema. Né? Se o medo não é derrotado, então a fé não floresce, a confiança em Deus não pode ser estabelecida, não é fortalecida. Por quê? Porque você não acredita que a verdade está em Deus, a verdade é Deus, e Ele vai estar te preparando para essa verdade todos os dias. Você tem medo de fazer um negócio que Deus mandou,
com medo de que o resultado não seja aquilo. Agora, é evidente, claro, eu quero dar um ponto aqui, que nem sempre o que Deus propõe para você e para mim, o resultado é imediato. Às vezes não. Às vezes você vai precisar esperar. E lembra, as adversidades que vêm sobre a sua vida, sobre a minha vida, nem sempre é para mim. Às vezes é para que eu possa, de alguma maneira, abençoar outros que vão se aproximar dessa situação que eu passei. A Bíblia fala de superar o medo, né? E eu não contei, mas alguém contou, né? Mais de 300 vezes a frase não temais no Novo Testamento, ou não temas. E a gente tem muitos motivos para temer, né? O mundo de hoje contém um monte de coisas assustadoras. E agora, neste momento, o susto de ir para casa fora do horário, né? De chegar em casa especialmente, ou de carro, ou, ou a pé, né? É quase a mesma coisa, né? Mas hoje a gente tem medo do governo, né? Do que pode acontecer, você não sabe o que pode acontecer. Medo de doença, essa coronavírus parece que ela não quer ficar longe de nós por um tempo, né? E eu já suponho que a gente vai ter que conviver com ela talvez o resto da vida, né? Por quê? Porque ela muda. Uma prima da Gisela me mandou um zap da Bahia com essa constatação do governador, ele fala em público, né? E ela mandou que essa variante de Manaus já chegou na Bahia. Mas se chegou na Bahia para chegar aqui, que ela é muito mais contagiosa e as vacinas que nós temos aqui, que está no Brasil, que estão sendo oferecidas no Brasil, nenhuma delas disse que ela é efetiva contra essas novas variantes. Tá com medo? Então se cuida. Se cuida. A falta de medo pode levar as pessoas boas e piedosas a fazer coisas ruins, porque não tem medo. Né? Por exemplo, educação é impor limites, sabe disso? É. Deus nos educa e põe limites, porque se não põe limites, não é educação. Assim com as crianças, né? Se as crianças não têm limites, elas fazem o que elas querem. Quando isso vai se tornar uma realidade mais profunda na vida delas? Com o tempo. A gente vai criando filhos pequenos e vão crescendo, a gente vai vendo as fraquezas, as fragilidades, vai melhorando, e muito disso vai ser resolvido durante o tempo de criança, adolescência. E outras, se você não cuida, se você não trata, ou se você são coisas que vão ser tratadas depois e você precisa se cuidar para não esquecer disso. Né? Qual é o nosso pano de fundo aqui? O nosso pano de fundo é a profecia a respeito de Judá. Qual era a profecia? De que Judá seria tomada e que seria carregada, as pessoas seriam mortas, animais, e muitas pessoas seriam levadas como escravos. Então isso causou temor, o povo ficou abalado, porque, porque isso era uma realidade já premente e urgente. E nesse contexto de medo que é o nosso texto, Deus dá ao seu povo esperança e conforto. Dá uma razão para não temer, mesmo em uma situação de medo. Relacionamentos causam medo. Né? Então, se está frágil o relacionamento, a gente não sabe o que o outro vai fazer, ou vai deixar de fazer, se ele vai considerar os 10, 15, 20, 30 anos de casamento como algo para não destruir, a gente não sabe. Porque nós temos que procurar entender a vontade de Deus para que o medo não traga o conflito que ele pode trazer. Né? Mas a existência do medo é constante. As razões que eles tinham medo para não temer são as mesmas razões que temos. Primeira razão, porque o povo de Deus não precisa ter medo.
Não devemos ter medo porque nós pertencemos a Deus, é o que diz o verso 1. O verso 1 diz assim: Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo meu nome e tu és meu. O que o povo tinha que entender é que Deus era o seu Deus, eles pertenciam a ele por causa da aliança que Deus fez com Abraão. E nós pertencemos a Deus por causa da aliança que Deus fez conosco através de Jesus Cristo. Ele vai para aquela cruz e nos compra com seu próprio sangue. Tu és meu. Então pertencer a Deus implica propriedade, já que nós somos de Deus, mas nada ou ninguém pode nos possuir. Portanto, não tenha medo. Você é de Deus. Não é aquele filho de Deus que a gente ouve falar por aí, né? Ah, mas você é filho de Deus, e todo mundo é filho de Deus. É verdade, né? Mas essa implicação da aliança de Jesus é para aqueles que a têm. E eu vou dizer mais: esses que não têm, esses devem ter medo mesmo. Né? Mas nós não precisamos. Né? Deus fez um grande esforço. Eu não estou dizendo que ele fez algo porque ele não podia ser de outra maneira. Eu estou dizendo que ele escolheu um caminho que nós iríamos ver. Porque ele sabia das nossas fragilidades e fraquezas. Lembra, ele é o criador da vida, ele é o sustentador da vida também. Ele nos criou e nos formou. O texto diz também que ele nos redimiu. O que é redimir? Ele comprou e retirou todos do mercado. Conhece isso, né? Você vai comprar um negócio e a pessoa fala assim, não vende mais. Já foi retirado do mercado. Você fala, puxa, eu queria tanto, né? Eu vi a Tereza falando sobre um perfume, um negócio que ela gosta. Ela falou, puxa, é só eu começar a gostar desse troço que tiram, não vendem mais. Você não vende mais. Você tem dono. Amém, irmão? Você foi redimido, você foi comprado e retirado do mercado para a glória de Deus. Olha para a cruz e veja o preço para nos comprar no mercado, nos comprar do pecado, sangue e morte. Semana que vem nós vamos participar da ceia juntos. E nós vamos tornar esse momento um momento especial, lembrando do quanto Jesus precisou dar para que a gente tivesse vida e pudesse estar falando o que a gente está falando hoje, de não ter medo. Ele nos chamou para si mesmo e diz assim: chamei-te pelo nome. Oh, glória, né? A Bíblia fala que o seu nome está escrito no livro da vida, se você conhece Jesus como Senhor e Salvador. E no dia que você estiver lá no céu, o seu nome vai ser chamado pelo nome. Não é faz uma fila aí você aí, não, é o seu nome. O seu nome. Desde que ele nos escolheu, ninguém mais pode nos escolher também. Lá em Efésios diz que nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa. E só Deus pode tirar o seu. Nós pertencemos a Deus e estamos fora dos limites do poder do medo. Aleluia. Segunda coisa, verso 2 vai dizer o seguinte: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O que ele quer dizer é o seguinte, que não devemos ter medo porque Deus está conosco. E tudo que está sendo dito aqui é todo o contexto que o povo temia. A promessa específica é feita por Deus de estar com o seu povo. O seu povo.
Verso 5 diz assim: não temas, pois, porque sou contigo. Ele não arreda o pé, ele não muda. E ele prometeu e ele vai cumprir. A presença de Deus não significa que eles não iriam encontrar momentos difíceis, e muitos iam morrer naquela batalha, naquela luta. Mas que os momentos difíceis não iriam destruí-los, nem aqueles que morrem e nem aqueles que permanecem vivos para lutar de novo. E lembrar outros que Deus é Deus. E que Deus nos preserva para mostrar para o mundo que Ele existe. É por isso que Deus cuida de você e cuida de mim. Porque se não fosse isso, como ouvimos hoje de manhã, no momento da nossa conversão, a gente iria para o céu, porque não temos mais nada o que fazer aqui. A gente vai estar aqui lutando contra o pecado, ganhando e perdendo. E às vezes fazendo coisas que defraudam o nosso Deus e os nossos irmãos. Terceira coisa, não devemos ter medo porque Deus é apaixonado por nós. Versos 3 e 4 diz assim: porque eu sou o seu Senhor, eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. E o grande finale desse projeto de amor de Deus foi o próprio Jesus Cristo, seu Filho amado, morrer por você e por mim, para que a gente pudesse ter a vida eterna com o Senhor nos céus e gozar desse momento de não pecar mais. De que ter uma vida, a Bíblia diz que não tem choro nem ranger de dentes. Aleluia. Maranata, vem Jesus. É impossível definir a paixão que Deus tem por nós. Na Bíblia fala que até os anjos têm ciúmes, né? Mas a gente é um bichinho, né? A gente é um bichinho que dá trabalho, mas Deus nos ama. E quando eu penso nisso, eu penso nos filhos, nos netos. Dá trabalho, mas a gente ama demais. Assim como Israel era objeto da paixão de Deus no Antigo Testamento, do mesmo modo nós somos os objetos da sua paixão hoje. E ele fala, né? Assim como Israel, que são preciosos para Deus, Deus nos coloca como preciosos. Querido, você que tem Jesus como Senhor e Salvador e está na sua luta de vida, não está entregue. Amém? E se está entregue, se você já não está mais conseguindo lutar, lembra, a fé, ela não define você sem prática. A fé vai tornar eu e você religiosos. Não existe como adorar e agradar a Deus sem fé. Verdade. Uma fé operante. Não aquela fé que não se move. Precioso, estimado, valoroso, caro. E nós somos honrados por Deus, assim como Deus honrou a Israel. Como Israel, nós somos amados. Não somos Israel, mas somos amados de Deus. Amados de Deus. Amados por Deus. E é muito gostoso ouvir o próprio Jesus falando isso. É muito bom ver Deus falando isso. É muito bom Deus nos preparar esse caminho para que a gente veja o seu amor. Quarto lugar, não devemos ter medo porque este mundo não é o fim. Ele diz aqui nos versos de 5 a 7.
Não temas, pois, porque sou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo teu nome e os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Ele está dizendo que naqueles dias ele vai juntar o povo de Judá. E o que Deus está dizendo para você e para mim hoje? Nada neste mundo é digno de causar medo a nós. Não importa o quão ruim está. O que eu quero dizer, e a gente está assustado com a Covid, que não tem um que não esteja. E se ele não está assustado, é o medo ruim. É aquele medo que faz você correr riscos desnecessários. Não digo que todos que pegaram e até que morreram, correram risco desnecessário. Alguns nem sabem o que foi que aconteceu, né? Nem como pegou. Mas muitos não acreditaram até estar infectados e até terem as suas doenças pioradas e até morrerem. Não devemos ter medo porque este mundo não é o fim, irmão. Nós vamos viver a eternidade com o Senhor. Mas enquanto aqui, você e eu vamos experimentar da graça de Deus vivendo, vivendo como Ele quer. E sabendo que nesse mundo vamos sofrer aflições. Jesus já falou sobre isso e diz: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vocês podem fazer também. Lembra, não estamos em casa. Esse mundo não é a nossa casa. Nós iremos para a nossa casa no dia certo. A nossa eternidade não está embrulhada nessa vida. Não somos daqui, mas de lá. Somos criaturas do céu. Porque tudo vai passar. Nossa história vai passar. Mas a nossa vida deixou frutos. Eu acho que essa é a parte mais importante do nosso cristianismo, da nossa igreja, e dessa vontade que a gente tem de crescer, investir na vida de outros. Porque são essas vidas que vão se reproduzindo, é que vão fazer que a nossa vida, até o dia de Cristo, continue vivendo. Continue proclamando, continue vivendo a verdade como você quer viver. Eu sei que você quer. Mas eu preciso vencer a inércia, eu preciso vencer essas incapacidades, eu preciso me propor e fazer. Eu preciso me envolver. Eu preciso. Então, você e eu precisamos nos doar mais. Eu fui numa igreja aí, numa conversa com um irmão, eu não provoquei a conversa, eu fui pregar aí no final do culto. A pessoa veio falar para mim: ah, mas pastor, olha, a gente não tem organização aqui. Eles estavam sem pastor naqueles dias, estava com uma liderança própria da igreja, mas sem pastor. Eu falei, ele falou: ah, tá vendo? Eu tive que arrumar uma cadeira para o senhor sentar. E os líderes não tiraram, não foram buscar a cadeira para o senhor sentar. Eu li para ele e falei assim: queridão, quem disse que você não tem responsabilidade aqui e que você deve fazer para Deus e não para os homens? E é por isso que aquela cadeira precisava ser tirada por você, para que eu sentasse nela e você pudesse conversar comigo agora. Eu não voltei mais lá, não sei se ele está lá, mas essa é uma verdade que eu e você precisamos experimentar. Deus quer me usar de maneira completa. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. E eu quero terminar dizendo o seguinte: você enfrenta o futuro com um coração cheio de medo?
Ou você está encarando o futuro com um coração de fé na bondade do Deus Todo-Poderoso? Na verdade, a única coisa que a gente deve temer é o próprio medo. Porque se a gente souber e viver sem medo, você vai ser capaz de viver para Deus da maneira com que Ele quer. Que Ele alimente as nossas almas e que Ele traga essa capacidade desse viver que nos inunda cada dia. Amém? Não tenha. Deus e Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela Tua palavra, por esse incentivo, por esse encorajamento da gente viver sem medo. E que no Senhor nós possamos ser mais do que vencedores, não apenas nessa frase de efeito, mas na sinceridade de um coração que faz e se satisfaz. Que a alegria nossa seja do Senhor e não das pessoas ou coisas. A gente é tão mundano às vezes como qualquer pessoa e precisamos mudar isso. Que o Senhor nos dê essa segurança, essa certeza de que o Senhor não apenas está conosco, mas o Senhor está no controle de tudo, seja lá o que for. Nos livre, Deus, dessa mancha que atropela a humanidade nesse momento, essa Covid. Dá sabedoria para os homens, ó Deus, não importa se eles vão bater no peito e dizer que foram eles, mas a gente sempre saberá que se o Senhor não der sabedoria, eles nada farão. Dá sabedoria para esses homens que nos dirigem. Abençoa os nossos líderes, os políticos que estão aí decidindo e definindo a nossa vida, para que nós tenhamos paz. Cuida deles, dê sabedoria. E eu te agradeço por isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, queridão. Te espero domingo que vem, às 10 da manhã, no nosso culto pela manhã, aqui no Monte das Oliveiras. Se você nunca foi lá, apareça, faça uma visita, né? E vai ser muito bom ter você. Se você é de lá, vá para o seu culto, né? No nosso culto aqui no Monte das Oliveiras. Se você não pôde participar em outros momentos, participe, né? Não perca as lives, compartilhe, faça esse papel de eu estou aqui para servir, assuma isso, né? É muito legal ver o movimento do povo de Deus sem, sem tapinha nas costas e sem o nome de chefe disso ou daquilo. Né? Então que Deus te abençoe, que a graça de Deus te traga o encorajamento necessário para viver aquilo que Deus quer. Deus te abençoe, boa noite, boa semana. Quarta-feira, culto de oração pelo Zoom. Se você é da igreja, procure lá no nosso Zap e apareça, tá bom? Deus te abençoe, queridos.